muito bem-vinda, que é uma honra receber você, é uma honra essa conversa. Acho que você é um ícone aí para todas as mulheres, né, para todas as atletas e para nós também, né, como uma profissional dedicada, empenhada. Então, a gente está muito feliz em trazer você aqui para encerrar esse nosso evento, esse nosso palco que fala aqui de gestão e operação. Eu confesso, Fernanda, nessa última Olimpíada aqui, você provoca uma sensação na gente que às vezes a gente tem vontade de entrar dentro da TV para ser o 7º jogador, né? De tanta emoção e de tanta energia que você coloca na quadra, e é muito do que a gente vai explorar aqui nessa troca que a gente pretende ter para aprender um pouquinho com você aqui. Vamos lá. Eu queria começar, Fernanda, perguntando assim, acho que você viveu aí na seleção brasileira um turbilhão, uma montanha-russa, né? Então, foi campeã em Londres em 2012, depois vocês foram eliminadas precocemente em 2016, e agora uma prata em 2020, 2021. Então, essa reinvenção nesse turbilhão de emoções. E a gente, no mundo também dos negócios, tem passado por isso, principalmente nesses últimos anos de pandemia. Empresas demitem, empresas contratam, abrem, fecham. Então, assim, o que você pode dizer? O que te inspira? O que fez você passar por toda essa montanha-russa e permanecer focada e permanecer frente aos seus objetivos? Sim, Paulo. Isso a gente vai construindo ao longo da vida inteira, né? A verdade é que ser atleta é um turbilhão de emoções, de desafios e contínuos, né? E, assim, tem coisas que a gente consegue, bastante coisa a gente consegue planejar, a gente consegue se preparar, treinar muito, mas tem coisas que fogem ao nosso controle, né? E haja vista por essa pandemia, porque o que a gente viveu nesse momento foi algo, assim, completamente inesperado e implanejável, né? Então, assim, você vê, as vésperas todo um ciclo olímpico de preparação, para os Jogos Olímpicos, foi um pouco por água abaixo, porque foi adiado um ano, e isso nunca aconteceu, né? Então, assim, a verdade é que tem coisas que a gente consegue planejar, como tu tem dito, eu, por ser uma característica minha, de ter bastante foco e também muita dedicação, me preparei ao longo de todos esses anos para estar na minha melhor forma possível, mas algo inesperado aconteceu, foi o adiamento, mas ainda assim a gente conseguiu recuperar e ter uma temporada assim, com todos os desafios, com todas as adversidades, mas superar esse momento sem torcida e depois de uma pausa grande para nos prepararmos para estar em melhores condições possíveis e representarmos o Brasil da melhor forma possível. Eu acredito que esses Jogos Olímpicos, né, depois de tanta coisa inesperada, foi um significado completamente diferente, né? Foi um momento assim de superação ainda maior, porque o significado de estar nesses Jogos Olímpicos ele foi diferente, né? Ele foi muito maior. Eu acho que a gente conseguiu, todos nós atletas, de uma forma geral, conseguimos trazer isso para as pessoas e para dentro da casa das pessoas. Vocês me escutam? Sim, sim. Eu queria, se você tirasse o fone, será que se você tirar o fone fica melhor? Porque acho que seu áudio está só picotando um pouquinho, eu não sei se é seu fone. Vamos tentar. Espera aí, só um instantinho. Então, isso, vamos lá. Vocês não ouviram quase nada, né? Não, a gente conseguiu ouvir sim, acho que foi importante o que você falou, eu queria até completar um pouco antes de passar a palavra aqui para os meus amigos. Você falou muito de disciplina e você é uma atleta muito conhecida por ser disciplinada, focada, equilibrada. Como você trabalha esse equilíbrio, né? Como você trabalha essa emoção? A gente viu também agora nas Olimpíadas o caso da Simone Biles e dessa pressão por resultado, dessa pressão. A gente também vive isso no nosso mercado e no nosso dia a dia, né, Ângelo? A gente vive isso. Como que você consegue manter esse equilíbrio, esse foco? Olha, eu acredito, né, como atleta, que tudo é um treinamento. Assim como o treinamento físico, o treinamento técnico, o treinamento mental faz parte, né, dessa preparação também para estar em quadra na melhor forma possível. E o treinamento mental é algo que me acompanha há bastante tempo. Eu tenho uma psicóloga que me acompanha desde os meus 18 anos, e isso fez com que eu também amadurecesse, crescesse e me preparasse para esses momentos de desafio.
Mas no esporte, né, no vôlei, dentro das quadras é também uma preparação, né? Eu iniciei a minha carreira com 11 anos, lá em Porto Alegre, na Sojipa, e hoje eu estou com 35 anos, né? Então, assim, a cada desafio dentro de quadra, a cada dificuldade que eu passava, isso me fortalecia e ia construindo a minha força mental, assim como a minha força física. Então, isso é claro que é um treinamento, né? Eu acho assim, a cada etapa a gente encontra um desafio diferente e a gente vai, e claro que à medida que a gente vai nos tornando adulta, profissional, a nível internacional, os desafios vão mudando, mas eu costumo brincar que não tem facilidade, vai aumentando as dificuldades, e isso também é um condicionamento, né? E esse condicionamento nos permite chegar nos Jogos Olímpicos e ter condição de entrar com tudo para uma final, para uma semifinal, para uma quarta de final, enfim, e dar o melhor possível. É interessante, né, Fernanda, que o propósito que a gente vê estampado muitas vezes nos olhos dos atletas, né, é essencial para essa superação, para esse desejo de ir além, de superar, essa resiliência. E isso, obviamente, que é necessário para qualquer atividade e especialmente falando em termos de empreendedorismo, né? E ainda mais quando falamos de empreender no Brasil, que não é uma tarefa simples de jeito nenhum. Se você não tiver essa resiliência, essa disciplina, essa estabilidade emocional, você não vai além. E aproveitando a deixa, não ia ser indiscreto em falar a sua idade, mas já que você falou que tem 35 anos, né? Você talvez, quem sabe, né, já esteja já pensando no pós, né, as atividades pós. O empreendedorismo passa pela sua cabeça, você pensa nisso de alguma forma, e aí eu pergunto para você, qual dica que você dá para o empreendedor, né? Com as lições que o esporte te trouxe, o que você deixa aí de recado para os empreendedores? Sabe que, quando mais nova, eu era uma grande empreendedora. Eu vendia sacolé, no Rio Grande do Sul é sacolé, o geladinho, em alguns outros estados. Eu vendia sacolé no condomínio, e os meus irmãos eram os meus vendedores. Então, quando eles pegavam algum sacolé lá, eu ficava brava com eles e falava, mas a gente que vende. Brincadeiras à parte, eu quero dizer que, antes de me tornar uma jogadora, eu me imaginava uma administradora, sabe? Eu sentia que eu tinha esse potencial, algo que depois ficou bastante esquecido ao longo da minha carreira. Eu fui me tornando uma atleta, né, e não uma empreendedora, mas eu acredito que eu tenho uma perspectiva para esse momento pós-carreira, eu trazer isso que já estava, né, comigo, que eu já tinha como características lá atrás, e tentar colocar agora em prática, né? Eu acho que algumas pessoas talvez pensem que no esporte não existe muito planejamento, e existe sim, e é necessário. Como tu estava dizendo, e eu mesmo disse, eu tenho 35 anos, e o fato de agora eu conseguir fazer uma pausa em minha carreira e pensar nos projetos pós-carreira, isso é sinal de que eu fiz um bom planejamento também, não só na carreira dentro de quadras, mas também fora. Eu lembro, isso foi algo que eu desenvolvi junto com os meus empresários, e que a gente fez todo um planejamento de carreira para a quadra e financeiro, para que eu tivesse nesse momento condições de fazer escolhas, né? Então, assim, eu acredito que os desafios, eles, independente do lugar, eles vão aparecer e eles vão nos fortalecer. Eu acho que cada desafio eles fazem com que a gente tenha que rever, né, se reestruturar e dar um passo à frente. Isso é no esporte, é na vida, e é isso que eu espero para esse novo ciclo e os próximos passos que eu vou dar. Aprender muito, estudar bastante, correr muito atrás, mas com bastante coragem, com bastante determinação, para tudo que eu tentar fazer da melhor forma possível, para que tenha sucesso ou para que traga frutos muito bons. Que legal. Eu fiquei pensando numa pergunta bem mais direta, que é algo que eu gostaria de escutar de você como esportista. Se você fosse lembrar do momento desafiador no meio de um jogo, que você recebeu uma mensagem de algum técnico, quem era esse técnico e como que essa mensagem, de alguma forma, te transformou para alguma decisão que você teve que tomar em quadra, pensando muito mais nessa questão da liderança. Como é que você recebeu essa informação? Como você trabalhou? Se você puder dividir esse momento com a gente, algo que vem à sua cabeça em algum jogo desafiador aí,
Acho que seria muito legal escutar isso de você. Tu diz um momento de desafiador, de uma mensagem de algum técnico que trouxe Exato. isso. Olha, ao longo da carreira, vários momentos foram bastante desafiadores, mas eu acho que um dos momentos que nos desafiam muito como atleta é o momento que as coisas não dão certo, porque a gente treina muito, se prepara muito para desempenhar o melhor voleibol no próximo jogo, no desafio, na próxima partida. E a verdade é que, às vezes, a gente está jogando contra um adversário, e o adversário também é muito qualificado. E tem dias que as coisas não dão certo, não saem como a gente planejou. E tu tem que fazer dar certo, porque o principal objetivo é ganhar, independente da forma de como vai ser, mas é ganhar. E, assim, nesse momento, o esporte coletivo, ele é muito legal e muito valioso por isso, porque talvez eu não esteja no meu melhor dia de ataque, mas ainda assim eu posso passar, ainda assim eu posso defender, ainda assim eu posso bloquear, e como tu falou em liderança, eu posso chamar o time, eu posso contagiar com a minha alegria, com a minha energia, e fazer de tudo para que dê certo. Então, assim, eu poderia falar várias passagens assim de cobrança, né, dos técnicos, porque nesse momento, quando as coisas não estão dando muito certo, os técnicos costumam dar umas boas cutucadas na gente, né, e chamar na responsabilidade, assim. Então, tem algumas, mas a verdade é essa, assim, que aquela cutucada, ela é para nos impulsionar ainda mais a lembrar que o nosso objetivo principal é a vitória, independente da dificuldade que o adversário nos coloca. Tá, eu só queria fazer mais uma, que tem a ver com ele. Qual foi o técnico que mais te marcou? Zé Roberto. Eu acho que a deixa. Não, vamos falar do Zé Roberto. Acho que assim, a gente hoje aqui, estou pegando um gancho, a gente tem, né, grandes pessoas aqui conversando com a gente falou com o Rogério Salume, falou com o Mauro, falou com o Estevam, falou com grandes empresários e grandes empreendedores, que tem um time trabalhando com eles, né? E eles falaram muito da importância desse time que trabalha com eles. Então, como é fazer parte do time de um líder que é o único tricampeão mundial? Então, assim, como é fazer parte desse time? Porque eu acho que muita gente que trabalha em uma grande empresa tem também o seu CEO como um mentor, né? E como é ter essa relação? Sim, é muito especial e também a gente sabe que ele é o nosso técnico, está ali diariamente treinando conosco e nos cobrando muito, cutucando muito, mas assim, ele é um cara extremamente perfeccionista, exigente, né? E a gente sabe que qualidades como essa que fazem ter sucesso. Então, assim, a gente precisa, agora mesmo, né, nos Jogos Olímpicos, a gente ficava lá com ele pensando, poxa, olha essa bagagem, olha, tentando puxar dele mais coisa ainda, né? Quantos Jogos Olímpicos jogou, quantas Olimpíadas estava aqui. Então, tipo, eu estava indo para minha terceira Olimpíada, muito orgulhosa pelo meu feito, e acompanhada de um baita técnico com tanta história, com tanta bagagem, com muitas jogadoras que passaram na mão dele. Então, assim, a primeira coisa é admiração, a segunda coisa é sempre querer aprender mais e ouvir e captar toda a experiência dele para trazer para nós. E, é claro, seguir o exemplo, né? Seguir o caminho, buscar traçar esse caminho, sempre lembrando que, como a gente está falando em equipe, que todas as pessoas da equipe são importantes, né? Porque tu vê, ninguém ganha nada sozinho, e ele é um cara tão vitorioso, e ele é ímpar, e ele é único, mas eu não tenho dúvida que uma das qualidades dele, que foi essencial para todas essas conquistas, foi montar equipes muito competitivas, equipes muito qualificadas, e conseguir tirar o melhor de cada equipe e de cada jogador. A Paula fez a pergunta fácil. Falar do melhor treinador é fácil. Agora, já que deu a deixa, Fernanda, eu quero saber como que é trabalhar com um treinador ruim, né? E aí, fazendo um paralelo, não sei quem, e nem sei se você teve, mas se você não teve, talvez você vai saber imaginar como seria se estivesse trabalhando com um treinador ruim e fazendo um paralelo com o mercado de trabalho, né? Quando nós estamos numa empresa, num time, sendo liderados por um mau
treinador. E é óbvio que aqui a gente vai ter um espectro gigantesco de negatividade, né, de pontos negativos, onde também a gente sabe que ninguém é 100% negativo, ninguém é 100% positivo, vão ter os seus pontos fortes e fracos. O que fazer para jogar, para dar o seu melhor, para entregar o melhor, sendo, em tese, mal liderado? Melhor procurar outra oportunidade ou tem o que fazer dentro do seu projeto, que muitas vezes você até assinou um contrato em cima disso, né? Sim, é verdade. Bom, eu sou grata, porque na minha carreira profissional eu tive poucas oportunidades de trabalhar com maus profissionais. Mas assim, eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo hoje sabem, mas eu tive bastante oportunidade de jogar no voleibol internacional. Então eu joguei várias vezes fora do Brasil. Falar o nome não seria tão difícil, que eu não ia me complicar tanto. Mas assim, independente, eu sempre acreditei nisso, assim, que independente da linha de trabalho, independente se a minha ideia não condizia com a ideia de técnico X, o mais importante, o meu objetivo era apresentar o meu melhor voleibol, fazer o meu trabalho da melhor forma possível, e a gente, independente de ter características ou ideias diferentes, a gente tem um objetivo em comum, e esse objetivo ele tem que ser maior do que qualquer coisa, que é ganhar, que é ter um resultado final positivo. Então, assim, quando a gente, se a gente encontra uma dificuldade como essa, de divergência de ideias ou de acreditar que aquilo não condiz com o que eu acredito, eu ainda assim posso tentar entregar o meu melhor, eu ainda assim posso superar essa diversidade, tentar buscar outros caminhos em busca de um objetivo principal, que é ganhar a partida, ou que é apresentar um excelente trabalho, ou é tentar me qualificar ainda mais e crescer dentro da empresa, porque as adversidades, elas estão aí, né? E a gente vai criando casca quando a gente vai vencendo, quando a gente vai dando passo à frente, quando a gente se abre também a conversar e a trocar ideias, né, que são diferentes. Agora não tirou o paletó, né? O Ângelo não tirou o paletó e entrou e ficou mais bonito, não. É o Marcelo Vieira que entrou no nosso palco, o Ângelo saiu e o Marcelo Vieira vai fazer a próxima pergunta. Gaúcho bairrista, eu não poderia deixar de vir aqui fazer uma pergunta, entendeu? Ainda assim, eu moro na frente da Sojipa, então tem uma mística aqui, tá? Então, assim, não é de graça que isso está acontecendo. Tudo bem, Marcelo? Fernando Vieira, tudo bem? Prazer poder falar contigo aqui, sou um grande fã. E eu queria pegar um gancho, uma pergunta que eu estou ali sentado pensando, e agora o Jean me deixou a deixa fácil para fazer aqui. Pensando naquela Fernanda que a gente vê nos jogos, que quando corta e o ponto acontece, ela sai da rede e a gente olha aquela expressão, e desculpa a minha forma de falar aqui, mas é uma leoa, sabe? Aquele eu fiz, sabe? Assim, é nossa, aquela vibração que a gente do lado de cada tela arrepia, tá, Fernando? O quanto disso é você, eu acredito que seja muito, e o quanto disso é a equipe, é o time. E como eu levo isso, na tua visão, para o dia a dia de uma empresa, para o dia a dia de um negócio? Como é que eu faço aquela expressão contagiar as pessoas cada vez que a gente consegue marcar o nosso ponto no dia a dia? Olha, eu sempre tive como característica a liderança pelo exemplo, né? E assim, eu acho que isso traduz muito do que tu disse, que a tua imagem que tu via de mim, né, a imagem que as pessoas veem de mim nas quadras, é muito do que eu acredito e o que eu tento transparecer mesmo, de uma forma natural, é claro, porque eu não faço força, aquilo é o que eu sou. Eu acho que quando a gente tenta fazer o nosso melhor, independente de qualquer cenário, isso contagia quem está ao nosso redor e traz todo mundo para tentar dar o melhor junto. Eu acho que, quer dizer, eu não tenho dúvidas que isso é uma tônica. É claro que tem grupos que isso transparece mais do que outros, porque a química ela acontece e uma pessoa vai puxando a outra. Talvez em alguns grupos isso seja mais desafiador, porque a química não é natural, mas é algo que se é construído quando todo mundo tem em mente o mesmo objetivo. Então, eu, sem dúvida nenhuma, acredito que as pessoas dentro das suas empresas, elas podem pensar dessa forma, que eu fazendo o meu melhor, eu tentando trazer todo mundo comigo, eu tentando contagiar quem está ao meu redor de uma forma positiva e também mostrar pelo exemplo, é uma boa maneira de contagiar quem está do lado. Maravilha. Bom, excelente. E falando em liderança, assim, que é uma coisa muito visível sua, além de ser líder em quadra, você também é uma inspiração
para muitas mulheres, para muitas meninas que querem jogar vôlei, para muitas meninas negras. Como você se vê assim nesse papel de inspirar, essa sua força, essa sua liderança de inspiração? Como você vê isso e como você trabalha isso assim? Isso tem sido uma eterna descoberta, Paula, porque, assim, quando nós somos atletas, muitas vezes a gente fica tão focada na nossa melhor performance, na melhor versão de nós mesmos, que a gente não sai muito da caixa e entende de que forma reflete nas pessoas. Mas eu tenho a oportunidade de encontrar muita gente na rua e de receber esse feedback. Então, isso foi algo que foi me despertando ao longo do tempo. E hoje, cada vez mais, e eu ainda estou em construção, estou adquirindo essa mentalidade, essa noção de como o meu sucesso, o meu sucesso dentro da quadra e fora dela interfere nas pessoas que estão no meu redor e na sociedade como um todo. Me dá muito orgulho quando eu vou em algum lugar e conheço as crianças que querem ser igual a mim, né? As crianças que precisam de uma identidade, as meninas negras, as crianças negras que se veem em mim, o teu cabelo é bonito, é igual o meu. Isso é algo que não tem preço, porque há um tempo atrás eu não tive essa mesma referência. Então, hoje, ser uma delas é um motivo de muito orgulho para mim, mas também traz uma responsabilidade, né? A responsabilidade de manter essa imagem positiva, lembrar das minhas origens e manter o meu foco, né, nas coisas que eu acredito, porque eu não acho que isso seja um sacrifício, mas é uma coisa que fica na minha mente, sim, de continuar dando bons exemplos, de continuar mostrando os valores que eu tenho e também buscando, né, principalmente nessa nova etapa, buscando formas de continuar fazendo isso para além das quadras, né, de que forma eu vou expandir esse exemplo e ser uma referência para toda a sociedade. É muito legal trazer esse tema, inclusive ontem, né? A primeira palestra do dia no palco de transformação digital, nós analisamos dados que mostram como que a inclusão digital no Brasil ela ainda é precária. Nós temos aí um contingente enorme de pessoas que não têm acesso a uma qualidade digital, né? Simplesmente de link de internet. Com isso, e obviamente passando aqui por esse período de pandemia, imagina como isso não impactou na educação, no ensino. A gente tem uma dificuldade de inclusão digital até na questão logística, e isso dentro dos grandes centros, nas cidades, nas favelas. E aí, quando a gente fala em inclusão social, a gente percebe que há um papel que nós, né, formadores de opinião, enquanto sociedade, nós temos que tomar, independente dos governos, independente do que possa acontecer. E a minha pergunta para você é a seguinte: está melhorando de alguma forma você, e a gente percebe assim, o número de talentos no esporte que são desperdiçados no Brasil justamente por falta de oportunidade, né? E aí, nesses 35 anos, a sua história, a história de toda a comunidade negra, você vê alguma melhoria acontecendo no Brasil? Temos muito o que fazer? Quais são os caminhos que nós temos que trilhar no futuro para aumentar ainda mais a inclusão? Olha, eu acredito que sim, temos muito a melhorar. E é importante a gente falar bastante sobre isso, porque a gente tem um caminho longo a percorrer. Eu acho que todos os atletas que hoje chegaram, e principalmente os que chegaram com menos recursos, são grandes vitoriosos e quebram uma barreira muito difícil, que é de incentivo, de patrocínio, de apoio. A gente sabe que muitos atletas iniciam, mas não são todos que conseguem chegar, e muitas vezes porque faltam recursos mesmo. Então, eu acredito sim que a gente precisa melhorar nesse aspecto, a gente precisa buscar dar mais possibilidades a todos, e principalmente a quem tem menos, né? A gente vê que alguns esportes, eles recebem ainda mais apoio do que outros, né? E a gente sabe que culturalmente o brasileiro gosta de esportes vitoriosos, de quem ganha, né? Mas eu acho que é necessário sim a gente investir mais, não só no nosso governo, mas também as empresas privadas. A gente sabe que os esportes, eles conseguem trazer para a sociedade, além de saúde, mas também acesso e aprendizado a valores, né? Então, assim, acho que quanto mais a gente conseguir fazer com que todos os
as crianças tenham acesso e os nossos futuros atletas, né, que possam ter possibilidades de chegar igual, e eu acredito que a gente tem, sim, muito a melhorar e a crescer, e é importante se falar, e é importante saber que o pessoal que nos assiste hoje, se tiver possibilidade, o esporte, sim, é uma ferramenta para a nossa sociedade muito valiosa, e que se a gente puder usar dessa ferramenta da melhor forma possível, eu não tenho dúvida que a nossa sociedade como um todo evolui. Bacana. Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa. E agora a Fernanda pretende levar essa beleza negra, esse conhecimento, essa força de vontade, essa vitória para conhecer o Brasil, rodar para poder incentivar essas crianças, incentivar essas pessoas que estão começando. Qual é a ideia disso? Quais são os teus próximos passos? Conta um pouquinho para a gente. Obrigada, Marcelo. Bom, assim, na verdade, né, eu acabei de encerrar um ciclo bastante longo, né? Foram mais de 20 anos de dedicação 100% ao voleibol, né? E neste momento eu me dei um tempinho, tirei uns dias de descanso e também um tempo para refletir sobre esses próximos passos, né? Há um tempinho, agora mesmo eu falei com vocês que foi muito planejamento para eu chegar até essa etapa, mas neste momento para frente eu estou muito aberta a todas as possibilidades que podem vir a aparecer para mim. Não só no esporte, mas fora dele, sabe? Eu acho que é um momento agora bastante desafiador de entender de que formas eu posso ajudar para além do esporte. Então, assim, eu não imagino só contribuindo, sendo uma técnica ou uma assistente técnica, entendeu? Só dentro do voleibol, mas assim que eu posso contribuir fora do esporte também, com a minha vivência, com a minha experiência e levar para as pessoas tudo isso, né? E assim, eu quero estudar, né? Eu quero expandir os meus conhecimentos e expandir também a minha área de atuação para impactar de diferentes formas também nesse novo ciclo. Bacana. Se você decidir empreender através do e-commerce, conte com a comunidade do E-Commerce Brasil para te apoiar em todos os seus projetos. Combinado. Estaremos aqui, Fernanda. Uma última palavra, assim, uma dica que você queira deixar assim, para todo mundo que está te acompanhando. Então, a gente tem homens, mulheres, empreendedores, pessoas que estão buscando ainda empreender, pessoas que já estão no mercado de trabalho em busca de crescimento profissional. Então, que dica que você pode deixar assim, para todo mundo nesse momento? Olha, humildemente, a dica que eu posso dar é que, assim, tudo que a gente se propõe a fazer, acreditando e trabalhando muito, tudo que a gente foca e busca com toda a nossa energia, com todo o nosso amor, vai dar certo, independente do tempo que for. Então, se você acredita, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, não desiste, vai atrás, cerque de pessoas e valorize as pessoas que estão ao seu redor, porque ninguém faz nada sozinho e, às vezes, aquela pessoa que estende a mão vai ser muito valiosa lá na frente, e cada pessoa que cruza o nosso caminho com coisas boas vão contribuir e lá na frente vão ter um significado muito importante. Mas é isso, acredite com toda a sua força, com toda a sua energia, trabalhe com muita crença e que vai dar certo. Foi isso que eu fiz ao longo de toda a minha carreira, me dediquei com muito amor, com 100%, fiz a mais, fiz extra, e eu tenho muito orgulho de dizer que a maioria dos objetivos que eu tracei, eu conquistei, e agora eu também estou aqui para essa nova etapa e vou usar dessas mesmas ferramentas, que são as que eu acredito. Ai, demais, né? Quero muito te agradecer, em nome de todas as mulheres que se inspiram em você, em nome de todos os brasileiros, em nome do E-Commerce Brasil, e em nome dessa nação. Te agradece por tudo que você fez pelo voleibol, pela nossa seleção, todos os títulos, todo o empenho, e por tudo que você tem feito como uma mulher. Aí, para a gente, é muito inspirador. Muito obrigada mesmo, Fernanda. Muito obrigado, Fernanda. Foi inspirador. A gente fica muito feliz aí em ver essas histórias sendo compartilhadas, queremos que isso se multiplique, que você ganhe aí os palcos, programas de televisão, divulgando essa sua história para que realmente inspire cada vez mais brasileiros a chegar aonde você chegou. Por mais Fernandas, né? Mais medalhas. Obrigado de novo, mais uma vez, como brasileiro, pelo que tu fizeste, e obrigado por aqui dividir conosco nesse palco um pouco dessa tua história que nos enche de orgulho, tá bom? Obrigado, Fernando.
Obrigado. Obrigada pela oportunidade, obrigada por essa tarde aqui com vocês, e eu desejo sucesso a todos esses empreendedores que estão aqui conosco hoje. Obrigada pelo carinho. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!